Graça e paz, mais uma vez estamos aqui nesta sexta-feira, iniciando a reunião presencial aqui na Igreja Batista e também transmitida através da plataforma online da Primeira Igreja Batista, através do Facebook. E eu quero convidar você para desde já estar junto conosco, para compartilhar dessa live. E hoje nós vamos falar algo muito importante que muitas pessoas estão passando pela situação do medo, né? Hoje vamos falar um pouco a respeito dessa emoção que na verdade tenta nos paralisar, tenta nos controlar, e hoje nós queremos compartilhar dessa palavra para que as pessoas sejam animadas. Então desde já eu quero te pedir para que você venha compartilhar desta live com as pessoas que você percebe ao seu redor que elas estão precisando de uma palavra contra essa emoção que tenta controlar a vida das nossas vidas, a emoção do medo. Porque o medo tenta nos paralisar, o medo tenta nos controlar, o medo impede que a gente ore, o medo impede que a gente fale. E hoje, nesta tarde, nós precisamos aprender a vencer esse medo, a vencer essa situação e esta condição. Nós vamos diminuir um pouquinho o ar aqui, o maninho vai lá, ó. Vai diminuir um pouco, porque parece que tá barulhento, maninho. Tá barulhento. O maninho tá cuidando da gente, né? Que bom. Então nós vamos orar. E eu quero convidar você para nesse momento estar orando conosco. Eu vou chamar a Andréia para estar aqui, orando, tomando posse, né, da armadura, começando a orar. E depois eu vou fazer o salmo, tá? Olá, graça e paz. Que bom podermos estar aqui de novo, né? Presencialmente, adorando ao Senhor, buscando a sua face neste dia. Sabemos que é Ele que tem nos fortalecido. Amém, por isso nós estamos aqui. Amém. Porque se não fosse a vida do Senhor, o fôlego dele em nós, jamais nós teríamos condições de se erguer, estaríamos sucumbidos. Por isso vamos orar nesta tarde, vamos adorar o Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estar na sua casa, de poder adorá-lo, de poder ouvir a sua voz, de poder aprender aquilo que Ele tem para os nossos corações. Vamos falar com o Senhor nesta tarde. Se você está aí, acompanhe conosco. Se você só não pode acompanhar na palavra, mas você pode ouvir, você pode inclinar o seu coração ao Senhor nesta tarde, para que Ele possa te fortalecer. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, agradecidos, Pai. Gratidão é a palavra do nosso coração, por poder ter vida, Senhor, e estarmos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor, por podermos estar aqui compartilhando, Senhor, das Tuas maravilhas, por poder vir para ouvir a doce voz do Senhor, falando aos nossos corações. Entregamos, ó Pai, nossas vidas nas Tuas mãos nesta tarde. Senhor, quero colocar cada um que está conosco neste momento online, aqueles que ouvirão depois, Senhor, aqueles, Pai, em nome de Jesus, que estão nessa hora com os corações inclinados ao Senhor. Que o Senhor possa falar com cada coração nesta tarde, que o Teu Espírito possa encher cada coração da glória do Senhor. Pai, queremos nesta tarde nos dispor nas Tuas mãos, com os nossos corações rasgados, Senhor, com o nosso coração inclinado ao Senhor, e dizer: bendito seja o Senhor, o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Queremos entregar esta reunião no Teu altar. Queremos, Senhor, entregar cada uma de nós aqui presente no Teu altar. Você que está aí do outro lado, ligadinho conosco, através da mídia, quero entregar tua vida, o teu lar ao Senhor. Aqueles que ouvirão depois, a nossa igreja, cada membro dessa igreja, os ministérios, os nossos pastores. Senhor, entregamos tudo, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Quero pedir a Ti nesta tarde, nos fortaleça, Senhor, em Ti, na força do Teu poder. Pai, se o Senhor não nos fortalecer, nós sucumbimos, Senhor, porque reconhecemos que somos pó, reconhecemos que a nossa estrutura é
frágil, é nada diante de ti, mas pela tua grandeza, pelo teu amor e pelas tuas misericórdias estamos aqui. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque, Senhor, sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra Satanás, é contra os principados, é contra as potestades, é contra os dominadores das trevas, Senhor. Pai, nos fortaleça, que os nossos pés sejam inabaláveis, estejam agarrados e firmados na rocha que é Cristo Jesus. Senhor, nesta tarde, pedimos a Deus que o Senhor nos fortaleça em Ti, para que nós possamos resistir no dia mau. Senhor, estamos vivendo o dia mau, precisamos do Senhor, da resistência que vem do alto sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, para que nós possamos ficar inabaláveis no Senhor, para que possamos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Por isso, Senhor, nós queremos cingir os nossos lombos com a verdade. Vestimos agora, Pai, a couraça da justiça. Queremos, ó Deus, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Senhor, queremos tomar sobre nós o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno de sobre a nossa vida, de sobre a nossa casa, guardando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegros no Senhor, porque o nosso corpo não é para a enfermidade, porque o nosso corpo não é para o pecado, porque o nosso corpo não é para os prazeres da carne, o nosso corpo é para a glória do Senhor, o nosso corpo é para louvor e santidade ao Senhor, porque sem santidade nós não veremos o Senhor. Por isso, nesta tarde, Senhor, queremos tomar deste escudo e também na nossa cabeça, guardando a nossa mente, os nossos pensamentos, e levando cativos no trono da glória do Senhor. Põe sobre nós o capacete da salvação, Senhor, nos guardando em Ti, porque a mente, Senhor, é que comanda o nosso corpo, e queremos uma mente santa, uma mente saudável, uma mente ligada no trono da Tua glória, Senhor, que louva o Senhor em todo o tempo, Pai. Tomamos na nossa mão a espada do Espírito, que é a Tua palavra, para que nós possamos estar firmes, Senhor, termos com que responder, Senhor, ao inimigo da nossa alma, temos ao que edificar as vidas que vêm até nós através da Tua palavra. Senhor, queremos estar em todo o tempo orando, em súplica no Espírito e vigiando, Senhor, em perseverança e súplica a Ti, e que nos seja dada, no abrir da nossa boca, a palavra, Senhor, que vem do eterno, a palavra de confiança, a palavra rema, a palavra, Senhor, com sabedoria, com discernimento, Pai, para que nós, nesses dias que estamos vivendo, termos uma boca, Senhor, que fala da Tua palavra, uma boca, Senhor, que profere louvores ao Senhor e que engrandece ao Senhor, para que nós possamos conhecer e fazer notórios os mistérios do Evangelho do Senhor. Senhor, nós Te adoramos nesta hora, engrandecemos o Senhor, queremos pedir, Senhor, que a Tua presença seja real em nossas vidas. Quero colocar nossas vidas mais uma vez no Teu altar e pedir, Senhor, esconde-nos em Ti, porque se nós não estivermos em Ti, nós não resistiremos no dia mau. Te peço, ó Deus, a Tua presença conosco e Te glorifico nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar falando a respeito da palavra, tomando posse deste texto da palavra, essa palavra que é tão poderosa, essa palavra que é tão forte, essa palavra que foi escrita há milhares de anos atrás, mas que faz toda a diferença sobre aquele que crê e confessa, declara essa palavra. Então eu quero convidar você a, neste momento, declarar a palavra comigo, porque ela diz assim: Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra da Tua presença onipotente, onipresente, onisciente, imutável, descansará.
Eu direi ao teu respeito: Tu és o Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em Ti eu confiarei. Porque o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu e a minha casa, eu e todos aqueles que estão ligados a mim, de perto ou de longe, por laços sanguíneos, emocionais, profissionais, geográficos, todos eles serão guardados e protegidos para a glória do teu nome, porque a tua verdade é o meu escudo e a minha armadura. Por isso eu não temerei nenhum espanto noturno, nem as setas que vão de dia, nem a peste que anda nas trevas, ou o espírito da morte que assola o meio-dia. Porque a tua palavra é a verdade, e nela está escrito que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu acrescento, Senhor, a minha casa, não seremos atingidos. Somente com os meus olhos contemplarei e verei, Senhor, o resultado, o final daqueles que não te buscam, daqueles que não te amam, daqueles que não creem e não buscam a tua face. Mas o Senhor é o meu refúgio. Eu fiz de ti a minha habitação, ó Altíssimo Deus. Por isso está escrito que nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa casa, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos, aos teus ministradores, para que Ele nos guarde em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas próprias mãos, se assim for necessário, para nos livrar de tropeçar em pedra alguma. Mas com os nossos pés pisaremos o mal, pisaremos a inclinação maligna, nós pisaremos a serpente e o escorpião, e todo o poder, a autoridade do maligno, na autoridade que o Senhor nos concede, Senhor, e nada nos fará dano algum, porque nós te amamos, Senhor. O Senhor nos amou primeiro. Nós podemos hoje te amar porque o Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos ama, o Senhor também nos livrará. O Senhor estará conosco no meio da dificuldade, da adversidade. O Senhor estará conosco no meio da aflição, e dela o Senhor nos livrará. Quando clamarmos ao teu nome, o Senhor nos ouvirá e nos colocará num alto refúgio, nos livrará do mal, e poderemos assim testemunhar os teus feitos e anunciar as tuas maravilhas. O Senhor nos dará abundância de dias sobre esta terra, e no final deles o Senhor nos mostrará a tua salvação. Nós declaramos esta palavra, Pai, Senhor, para nós e para todos aqueles que estão ligados a nós, para todos aqueles que estão aqui presentes, para aqueles, Senhor, que estarão ouvindo esta live ou estão ouvindo agora neste momento. Apresentamos em especial a vida daqueles que estão enfermos, a vida, Senhor, daqueles que estão internos nos hospitais, nas CTIs, entubados. Senhor, eu apresento a vida em especial da irmã Márcia. Eu coloco a vida, Senhor, do seu Antônio diante do teu altar. Eu clamo a Deus por aqueles, Senhor, que estão nos hospitais lutando pela vida. Pai, o Senhor é soberano, o Senhor conhece todas as coisas, mas clamamos, dê oportunidade a Ele, Senhor, dê vida, Pai amado, vida com abundância, para que possam, Senhor, te servir, porque o túmulo não te louvará, a sepultura não te louva, ó Deus, mas, Senhor, aqueles que têm vida, o Salmo diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, nesse momento, apresentamos, Pai, a vida de todos eles que têm fôlego, que têm vida. Senhor, que a tua nefesh, Senhor, que o teu ruar, Senhor, que a tua presença, o teu sopro, Senhor, do teu Espírito,
esteja, Senhor, sendo, Pai, derramado sobre cada um deles. Senhor, cuida daqueles que estão enlutados, Deus. Apresentamos a vida da Dênia, Senhor, em especial diante do teu altar. Senhor, apresentamos toda a sua família, ó Deus, os amigos, Pai. Apresentamos diante de ti, Senhor, todos os enlutados, aqueles, Senhor, que estão sofrendo a falta dos seus amados neste momento. Clamamos a ti, consola, Pai, porque só o Senhor pode consolar, só o Senhor pode dar condição de continuarmos vivendo, Senhor, e viver, Pai, para fazer a diferença nesta terra. Cuida, Senhor, de cada um deles, abençoa, guarda e livra. Nós oramos, Pai, e clamamos, ó Deus, que o Senhor venha alcançar a vida, Senhor, de muitas pessoas, através, Senhor, dessa transmissão, que as pessoas sejam edificadas, que nesta tarde, Pai, quando vamos falar do medo, nós possamos ver as pessoas vencendo este espírito do medo, esta emoção que tenta alcançar as nossas vidas e nos paralisar. Esteja conosco, Senhor, neste dia. Nós clamamos ainda, Pai, que o Senhor, se te aprouver, envia chuva sobre a terra. Nós precisamos, Senhor, da chuva. A terra está sedenta, Senhor. Os animais estão sedentos. Os pastos, as lavouras precisam da chuva. E nós clamamos sim, Pai. Porque assim, Senhor, como Elias orou um dia e por 3 anos não choveu sobre a terra, a tua palavra diz que o Senhor fez conforme a palavra de Elias. Pai, assim, Senhor, nós oramos nesta tarde em concordância, Pai, para que haja chuva sobre toda a terra, de norte a sul, Senhor, de leste a oeste. Que haja, Senhor, chuva abundante, que venha regar as lavouras, as plantações, que venha, Senhor, regar os pastos, que venha trazer vida, porque a água do céu é a tua bênção, a água do céu é vida, a água do céu é a tua graça sobre nós. Então ouve, Senhor, o nosso clamor e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Desde sentar. Que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor possa nos dar essa condição de continuar, né? Essa condição de viver apesar das dificuldades, das lutas, dos problemas. Mas o Senhor sabe todas as coisas, Ele tem nas suas mãos o propósito de tudo. Eu quero falar hoje, como eu já anunciei, eu quero falar um pouquinho a respeito do medo. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estão conosco, aqueles que estão presentes, a Jaqueline, que está lá na França nos assistindo. Obrigada, Jaque, um beijo para você. O pessoal da Burguesinha também, sempre ligado aqui conosco. A Jussara, a irmã Jussara Agulhão, né, ali de Alto Garças. A Marisa Barbosa também está conosco. A Ivani, né, do seu Ode Batistucci. Quero também agradecer a Vera Bueno, que está conosco também, a Thalita, né, a Luaninha lá de Alto Garças também está conosco, e a Crista. Não se esqueça de você compartilhar desta live, tá? Compartilhe dessa live para que as pessoas possam assistir hoje e ouvir daquilo que nós vamos falar. Nós vamos falar a respeito do medo, né? E na verdade todos nós temos medo, todos nós. Não existe ninguém sobre a face da terra que não teve medo. O próprio Jesus teve medo, né? Quando nós olhamos para a nova aliança, oramos naquele momento em que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Ele estava ali orando, ele sabia por aquilo que ele iria passar. Ele tinha consciência de tudo aquilo que ele passaria. E naquele momento a palavra de Deus nos diz que ele teve medo, né? Ela não nos fala abertamente, a palavra de Deus não nos fala de forma clara. Mas enquanto Jesus estava no Getsemane, está escrito em Mateus capítulo 26, a Bíblia diz, no versículo 36, que ele levou Pedro, Tiago e João
para o monte, para orar, o monte Getsemane, Getsemane que significa o monte das oliveiras. Getsemane significa o lugar da prensa, o lugar onde até hoje estão as oliveiras, e lá o óleo da oliva, ele era retirado através de um lugar onde as oliveiras eram colocadas, e elas eram prensadas com a pedra. Naquele lugar de prensa, Jesus foi orar e buscar o Senhor. Um beijo também para Estela, que também está conosco, tá? E a Bíblia diz que no versículo 37, ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mas o mais interessante, está escrito aqui no versículo 39, quando Jesus, ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Por que é que Jesus falou dessa forma? Porque, na verdade, ele tinha medo da dor, ele tinha medo da opressão daquele momento. Nenhum de nós, nenhum ser humano sobre esta terra não teve em algum dia, ou não terá esta emoção, este sintoma, este sentimento que nós chamamos por medo. A Bíblia diz que naquele tempo Jesus orou uma vez, e ele orou outra vez, e foi orar pela terceira vez. Por que Jesus foi orar pela terceira vez? Porque Jesus, que era Jesus, ele não orou pela primeira vez e simplesmente o medo desapareceu. Não, ele precisou ir orar 3 vezes. Ele precisou insistir, ele precisou insistir contra aquele sentimento que, na verdade, queria impedi-lo de passar por aquilo que ele precisava passar. Ele sabia que era necessário, mas ele não queria, ele tinha medo. Aqui a Bíblia não fala explicitamente que Jesus temia, mas a sua alma estava angustiada. O que é medo se a nossa alma não está angustiada, entristecida, apavorada? Jesus estava daquela forma. Ele estava entristecido, ele estava angustiado. E a Bíblia diz que ele por 3 vezes voltou a orar, dizendo as mesmas palavras. Ele dizia a mesma coisa ao Senhor e dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, que eu não passe por esta situação. Quantos clamaram e continuam clamando para que não venhamos a passar pelas situações que nos entristecem, pelas situações que nos levam a temer. E na verdade, o medo começa desde o nascimento, desde o nosso nascimento. Porque o medo só tem quem está vivo. Então o medo faz parte da vida. Não é possível vivermos esta vida sem o medo. É algo que vamos sofrer, é algo que vamos sentir. Mas o que fazer com isso? Nós vamos estar falando exatamente sobre isso. O que é o medo? Quando ele começa? Nosso medo começa no nascimento, quando somos removidos da barriga, do ventre da nossa mãe. Na verdade, nós temos medo dos sons, nós temos medo da claridade da luz, nós temos medo de toda aquela movimentação, nós nem temos consciência, mas a criança ao nascer, ela já nasce com medo do desconhecido, porque a vida para ela, na verdade, naquele momento do nascimento, é algo desconhecido. O que ela conhecia até então, por 9 meses dentro do ventre da sua mãe, era um lugar de praticamente silêncio. Nós sabemos que lá o ventre, ele escuta, Existem sons que são captados pelo bebê, mas na sua maioria, lá é um lugar escuro, lá é um lugar de silêncio. E agora no nascimento,
Normalmente a criança é empurrada para fora do ventre quando não é cesárea e ela é puxada para fora com violência, né? Muitas vezes, porque a própria força que a mãe faz para expulsar o feto, o bebê do seu ventre, é algo violento, é algo muito forte, é algo que pressiona aquele bebê para fora. Ou se for de cesárea, é algo que puxa aquele bebê para fora. É algo que realmente traz um trauma, né? Aquele momento do nascimento, normalmente, existem partos, né? Hoje já, partos, eu não sei o nome, se você souber me coloca aí no comentário, mas os partos que são feitos na água, né? Na água morna, partos que são mais, como é que eu vou dizer? Miriam, me ajuda aí. Menos agressivos? Que são menos traumáticos, né? Talvez nem para a mãe, nem para o bebê. Partos que são realizados em salas mais escuras, né? Em salas mais de penumbra, que a criança nasce, ela já nasce mais calma, tira a criança do ventre da mãe, coloca no colo e aquela criança, ela não recebe um tapa na bunda, né? Normalmente para chorar. É todo um parto mais calmo, né? Mas a maioria não é assim. A maioria são os traumas difíceis, né? Os partos difíceis. Então, desde o nosso nascimento, este sentimento do medo começa a tomar posse do nosso coração. Existe um escritor chamado Holanda, e este escritor, ele escreve em 2009 que um sentimento de viva inquietação diante da noção de perigo real ou imaginário, de ameaça. Então, o que é o medo? É um sentimento de inquietação diante da noção de um perigo real ou imaginário, né? É chamado também de pavor, é chamado de temor, de terror. O medo, na verdade, é algo que toma conta do coração daqueles que estão vivos. Os que estão vivos têm medo do desconhecido, têm medo principalmente da morte, ou de tudo aquilo que leve à morte, que possa levar à morte. Todos nós estamos sujeitos a este sentimento. Quero mandar um oi também para a Raila, que está conosco, e o Luciano dos Santos também, que está nos assistindo. Nos ajude aí, compartilhe dessa live de hoje. Estamos falando sobre o medo. Apesar de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos medo. Isso não faz parte da imagem e semelhança de Deus. O medo não faz parte da imagem e da semelhança de Deus. O medo entra, na verdade, no momento em que a presença de Deus é separada do ser humano, através do pecado, da desobediência. Quando a gente fala pecado, muitas pessoas correlacionam o pecado de Adão, o pecado original, ao sexo, né? Por muitos e muitos e muitos anos, nós fomos ensinados assim, né? Que o pecado de Adão era ter comido da fruta, mas que na verdade era um pecado de relacionamento sexual. Não é verdade. O pecado de Adão foi a desobediência. Ele comeu de um fruto de conhecimento da árvore do bem e do mal, né? Talvez o fato da Bíblia nos colocar o fruto da árvore é apenas uma forma para que nós possamos compreender, né? Que existe um lugar onde existe frutos de conhecimento, né? E outro lugar que existe frutos de vida, né? No caso, a árvore da vida. Um beijo também para Gisele, que está conosco, a minha sogra Cida, né? Que está nos assistindo lá da fazenda. Então, vai aí compartilhando deste vídeo para que as pessoas possam ser edificadas. E o medo é algo que vem, então, em nós a partir do momento em que a presença do Pai, a presença do Criador, ela é separada de nós. Esse não faz parte, este sentimento não faz parte
da nossa criação humana, da originalidade da criação de Deus. Deus não criou você, Alessandra, nem a Andréia, nem a mim, nem a ninguém. Não criou nós cheios de medo. Mas o medo veio justamente pela condição de separação de Deus, por não conhecer o todo de Deus, quem Ele é, o que Ele pode fazer. Isso nos traz medo. De onde surge o medo? De situações já vividas, né, por nós ou por aqueles que estão ao nosso redor, e talvez de situações até que não são recordadas por nós. Tem pessoas que têm medo de coisas que nem sabem de onde, não se lembram qual foi a fonte do medo. Existem pessoas que têm medo, por exemplo, de lagarta, né? Daquela lagartinha. Você tem? Tinha. Aleluia. Amém. Olha só, o testemunho da Alessandra falando que ela foi curada aqui, né? No Ministério de Libertação. Amém. Glória a Deus, né? Curado de medo de lagarta. Tem gente que tem medo de galinha. O que pode fazer uma galinha, né? Tem gente que tem medo de aranha. Tem gente que tem medo de vento forte. Tem gente que tem medo de sapo, né? De cobra. Então, na verdade, o medo, ele é algo que é possível para nós, né? Ele é algo que na verdade, ele vem de uma situação que já foi vivida por nós ou por aqueles que estão ao nosso redor, e muitas vezes o medo vem e nós nem sabemos de onde. Parece que nasceu com aquele medo, né? Parece que nasceu com aquele medo. Então, nós sabemos que o medo surge desta forma, mas o medo de todo, ele é ruim? Não, o medo não é de todo ruim. Eu estava vendo aqui onde que... tem gente que tem medo de lagartixa. Tem gente que tem medo de perereca. Eu ouvi ontem uma pessoa, ontem ou anteontem, conversando com uma pessoa, claro que eu não vou falar o nome, mas que morre de medo de perereca. O que é que uma perereca pode fazer? Nada. Pode e ela falou assim, pode ser um sapo na minha frente. Eu não tenho medo de sapo, mas de perereca eu tenho, né? Eu não tenho medo de cobra, eu não tenho medo de rato. Eu pego uma vassoura, eu mato, eu vou por cima, mas de perereca eu não consigo, entendeu? Então, de onde surge este medo? De lagartixa. Quem que tem medo de lagartixa, né? Quem tem medo? Tem pessoas que têm medo de abelha. É normal, né? Por que é normal às vezes ter medo de abelha? Porque a abelha pica, né? A picada dói. A vespa, né? Leva à morte. Então, na verdade, existem os medos fundamentais, que é o medo da morte, e os medos infundados, que são os medos dessas coisas que eu citei, da lagartixa, da barata, que a Andréia está falando aqui, da perereca, da galinha. Tem gente que tem medo do escuro. O que é que o escuro pode fazer, né? Existem pessoas que têm tanto medo do escuro que não conseguem dormir se não houver uma luz ligada. Por quê? Porque existe um medo, né? E o escuro, ele é simplesmente a ausência da luz. Ele não vai fazer nada para você. O escuro não vai fazer nada. Então, o escuro não vai fazer nada para a pessoa. Então, são os medos infundados. Mas existem os medos fundamentais, que principalmente é o medo da morte. Por que o medo da morte? Assim como para a vida, para um recém-nascido é desconhecida, a morte para nós também é. Nós temos medo do desconhecido. Eu tenho algo para compartilhar com você. Por exemplo, tinha um programa na televisão, se você se lembra, escreve aí desse programa. Eu não me lembro qual programa era no domingo. Eu não sei se era Silvio Santos, se era um programa desse tipo, que tinha algumas caixas, né? E a pessoa não sabia o que tinha lá dentro daquela caixa. E ela tinha que colocar a mão dentro daquela caixa sem saber o que era. Sabe quando que eu ia colocar a mão ali? Nunca.
Eu tenho medo de colocar a mão em algo que eu não conheço, que eu não estou vendo, né? A gente tem medo do desconhecido, isso é normal. Algumas pessoas, elas enfrentavam aquele medo e eu ficava surpresa, porque elas de forma, muitas vezes, temerosa, sim, mas se esforçavam e colocavam a mão dentro daquela caixa. E aquela caixa tinha várias coisas lá dentro, né? Existiam caixas que estavam cheias de minhoca, tem gente que tem medo de minhoca, né? Cheia de minhoca, cheia de algodão, cheia de gelatina, tantas outras coisas, né, que a gente não pode nem imaginar. São os medos infundados, mas esses medos existem, porque todo desconhecido para nós nos traz medo, a morte principalmente, ou tudo aquilo que pode levar à morte. Medo de altura, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho medo, por exemplo, eu já falei, né? Eu tenho medo de voar de avião quando o avião começa a sacudir lá em cima. Eu tenho medo de altura, né? Quando eu subo muito alto, minhas pernas doem, elas amolecem. Por quê? Porque eu tenho medo, né? Aquilo pode levar à morte. Então as pessoas naturalmente têm medo daquilo que pode levá-las à morte, que é desconhecida. O envelhecimento. Exatamente, ó, a Andréia está nos compartilhando aqui que o próprio, a senescência, né, o envelhecimento das pessoas, muitas vezes trazem medo, né, as pessoas têm medo de envelhecer. Infelizmente, eu já vi pessoas se suicidarem porque tinham medo de envelhecer. Então, nós precisamos entender que o medo daquilo que nos leva à morte é um medo fundamental, é o medo das armas. Tem pessoas que não podem pegar uma arma ou ver uma arma, né? São pessoas, por quê? Porque pode levar à morte. Medo de choque, né? Medo de cirurgias, medo de animais peçonhentos, medo de ventos fortes, de temporais. Por quê? Porque tudo aquilo pode levar à destruição e à morte, né? Nós sabemos que o homem tem medo daquilo que pode levá-lo à morte. Então, mas o medo é tão ruim assim? Não. O medo é algo que está em nós até para nossa preservação da alma. Eu creio que o Senhor permitiu, de certa forma, que o medo pudesse estar sobre nós, de alguma maneira, porque o medo nos preserva. O medo preserva a nossa vida, faz com que nós tenhamos um sintoma, atitudes que venham a preservar a nossa vida. Ou seja, o medo nos impõe limites, né? Ele põe nos limites para a preservação da própria vida, e isso é importante. Tem pessoas que elas perdem o medo, e quando perdem o medo, elas podem perder a vida. A minha mãe sempre falava que o bom nadador, que o nadador mais hábil, provavelmente ele morreria afogado. Aquela pessoa que perde o medo, que não tem a convicção que aquilo pode levar à sua morte, que perde o medo de uma situação. Tem pessoas que têm medo, que perdem o medo da altura. Vocês já viram pessoas, eu nem sei o nome daquilo, mas que atravessam prédios, grandes prédios, de uma altura imensa, em uma corda, né? Sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Por quê? Porque perdeu o medo. A confiança em si mesmo é tão grande, que perdeu o medo. Eu me lembro de um rapaz, né, de um homem, que ele apresentava um programa de animais. Você sabe quem que é? Eu esqueci o nome dele. Toda a família dele, né, ainda lá na Austrália, são donos de um zoológico. E ele morreu porque ele se aproximou demais das arraias.
Ele foi nadar com as arraias e ele perdeu então o medo daquele animal. O domador de leão que perde o medo do leão. O domador de tubarão, de baleias que perde o medo da baleia, que perde o medo do urso. São pessoas que perdem o medo, que estão suscetíveis a serem mortas no meio de uma situação. Então, de todo, o medo não é ruim, né? Mas o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender, em primeiro lugar, que todos os homens, nós aqui falamos de um homem muito importante, né? Falamos de Jesus, que Jesus mesmo teve esse medo diante das circunstâncias desconhecidas que se apresentavam a ele. Um beijo também para Silvânia, né? Que está conosco lá de Cuiabá. Um beijo, Silvânia, Deus abençoe. Jesus teve medo do desconhecido. E eu quero mostrar para você que aqui a Bíblia nos mostra, no Salmo 55, um homem que o livro de Atos chama de segundo o coração de Deus. Um homem que era tão chegado a Deus, ele era um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que lá no livro de Atos, se não me engano no capítulo 13, você confere para mim aí se é, no capítulo 13 diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que tinha atitudes que agradavam a Deus. Davi, ele tinha medo, ele teve medo. Mas irmã, ele não teve medo do urso, ele não teve medo do leão, ele não teve medo do Golias, né? Ele não teve medo de enfrentar aquele gigante Golias de quase 4 metros, que afrontava todo o exército de Israel. Aquele homem afrontava um exército inteiro. E Davi não teve medo dele. Davi partiu para cima dele. Mas houve um tempo em que Davi, aqui no Salmo 55, ele escreve a respeito do seu medo. E ele diz, no versículo 4 e 5, o meu coração está acelerado. Não é isso que acontece quando nós estamos cheios de medo? O nosso coração acelera. Esses dias atrás eu passei por uma situação que o meu coração parecia que ia sair pela minha boca. Eu não tinha condição de ajudar, mas eu passei tanto medo, tanto nervoso, que o meu coração acelerou tanto. Quantas pessoas não morrem de infarto no momento em que passam pelo medo? Nem morrem, né, por uma outra situação, mas morrem pelo medo. Ontem à noite, eu não sei se você assistiu Gênesis, mas se você assistiu Gênesis, você viu uma situação dessa. Um senhorzinho que, diante de uma ameaça de morte, ele morreu do coração. Ele não morreu porque foi assassinado, ele morreu porque o seu coração parou de bater. Davi diz, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam. Olha Davi falando, o medo tomou conta de mim. Davi falando de algo que muitas vezes nós já passamos, o medo tomando conta de nós. Mas o que é que Davi fez diante de tudo isso? Nós vamos ver, né? Nós vamos ler aqui na palavra. Não saia daí, fique conosco até o fim. Nós vamos saber quais foram as armas que Davi usou para poder superar este medo que o dominava. Você viu? O medo tenta nos dominar, ele tenta nos controlar. Então, ele estava vivenciando algo normal para os seres viventes. Talvez para muitos, quando uma perereca pula, ou quando uma lagartixa cai do telhado ou da parede, não é nada. Mas para outros, aquilo é um terror. Para outros, uma barata é algo que faz o seu coração acelerar, que o temor e o terror tomam conta da pessoa. Eu ouvi já testemunho de pessoas que no momento de uma situação, a pessoa quis desmaiar de tanto medo. O medo tomou conta, o medo dominou. A outra pessoa importante para nós entendermos que pessoas de fé também têm medo. Você fala assim,
quem tem medo é porque não confia em Deus. Não é bem assim. Pessoas de fé também tiveram medo. Abraão é considerado o pai da fé. Mas olha o que diz em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. E disse o que para Abraão? Não tenha medo, Abraão. Eu sou seu escudo. Grande será a sua recompensa. Deus estava dando uma promessa a Abraão, porque Abraão estava com medo. Abraão estava com medo. Um homem de fé, considerado no livro de Hebreus o pai da fé, ele estava com medo. E Deus falou com ele, disse: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou o seu escudo, eu estou à sua frente. Abraão tinha medo dos seus inimigos. Quer saber o que estava acontecendo lá? Você vai ver agora em Gênesis, nos próximos capítulos, né? Vai eu fazendo propaganda da novela. Mas está bem nesse texto aqui. Quedorlaomer, ele ganha, né, de Sodoma, do rei de Sodoma, e aprisiona Ló. E naquele momento, Abraão, então, ele consegue tirar Ló do cativeiro. Ele tem uma experiência com Melquisedeque, mas ele tinha medo. Ele tinha medo que os seus inimigos viessem contra ele. Ele era um homem pacífico, ele era um homem que não tinha armas, ele não tinha exército, eles eram camponeses. E todo o exército que quisesse ir contra Abraão e a sua casa sobrepujaria, estaria com mais força sobre Abraão do que o próprio Abraão. Mas o Senhor disse: não tenha medo, eu sou teu escudo. Esta promessa de Abraão é para mim, é para você, para que nós possamos confiar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus que falou com eles e disse: não tenha medo, eu estou no controle de todas as situações, eu tenho o controle de tudo. Então Abraão já estava sem esperança, sem filhos, sem terra. Ele era nômade pela terra de Canaã, apenas com promessas nas quais ele tinha que confiar. Mas não foi só Davi, não foi só Abraão, mas também Moisés teve medo. A situação de Moisés era um pouquinho diferente, porque Moisés, apesar de ter conhecimento, né, que Moisés sabia que ele era um hebreu, ele estava na terra do Egito, ele sabia que ele havia sido criado pela princesa, pela filha de Faraó, mas ele sabia sim a respeito do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas mesmo assim, após Moisés ter matado aquele egípcio, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, versículo 14 e 15 assim: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós, disse o povo hebreu a ele, pensas matar-me como mataste aquele egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente o meu negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, que chegou aos ouvidos de Faraó, que Moisés havia matado um egípcio, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés teve medo de Faraó, ele teve medo de morrer, porque a ameaça de morte era real. O Faraó perseguiu, procurou ele para matá-lo. Aqui, diante dessa situação, Moisés foge. Ai, irmã Cristine, mas lá em Hebreus eu até já sei o que você vai falar. Lá em Hebreus fala que Moisés não temeu a Faraó. Moisés não temeu a Faraó depois de conhecer intimamente o Deus que ele servia. Ele não temeu mais a Faraó, porque ele teve uma experiência íntima e real com Deus. Ele ouviu Deus falando.
Ele ouviu Deus conversando com ele, e isso lhe dava segurança. Quantas vezes, no meio dos nossos temores, a gente ouve Deus falando e acalmando o nosso coração? Nós precisamos ser acalmados pela palavra do Senhor, assim como Deus falou com Abraão e disse: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e a sua recompensa será grande. Mediante essa afirmação, dizendo e mostrando que todos nós podemos ter medo, o que podemos fazer diante desse medo? Será que nós vamos deixar o medo nos controlar, ou nós vamos controlar o nosso medo? Nós vamos nos esforçar para controlar aquele medo. Nós precisamos nos esforçar. E eu quero dizer para você, é estranho, né, eu falar isso, mas a primeira coisa que você precisa fazer quando tem medo é respirar. Sabia? Porque a respiração faz com que as nossas células sejam oxigenadas. Então nós temos que respirar. E a outra coisa que eu quero dizer para você é que a respiração, ela traz a presença do Eterno em nós, né? Muitas pessoas, elas queriam saber aonde é que a presença do Senhor se estabelece na vida de um ser humano. E alguns estudiosos antigos, e até hoje, os médicos que vão me assistir ou estão me assistindo, eles vão saber do que eu estou falando. Existe um judeu que escreveu um livro e ele entendeu que o principal órgão é o pulmão. O pulmão é o principal órgão, porque o pulmão traz o sopro de vida para dentro de nós. E este sopro de vida, ele é compartilhado com todas as nossas células sanguíneas. Então, quando nós respiramos, nós estamos trazendo para dentro de nós o fôlego da vida. Nós estamos trazendo a presença da vida que o Senhor nos deu. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando precisa se acalmar, a primeira coisa é respirar. Respire fundo e clame ao Senhor. Respire fundo e comece a declarar, a clamar a palavra de Deus. 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem preciso, até que o seu coração se acalme. Foi isso que Jesus fez. Ele orou as mesmas palavras por 3 vezes, até que o seu coração se acalmasse, a fim de ele poder sair daquela... Deixa eu ver o que eu vou pegar a água. Nós estamos ao vivo, é assim mesmo, viu? Até que ele pudesse naquele momento respirar, se acalmar, e ele pudesse enfrentar aquela situação. Muitas vezes nós vamos precisar respirar, clamar ao Senhor, declarar a palavra, para que nós possamos enfrentar uma situações difíceis, situações de julgamentos, situações de relacionamentos familiares, situações de confrontos familiares, situações financeiras. Quantos estão passando nesse momento por situações financeiras tão difíceis? Nós precisamos respirar, nos acalmar e então clamar ao Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos dá condições para confiar no Deus que falou com Abraão, no Deus que falou com Moisés, no Deus que falou com Davi, no Deus que falou com Jesus. Porque este Deus enviou a Jesus naquele momento anjos para consolarem e confortarem o coração de Jesus ali naquele Getsemane, no momento de dificuldade, no momento de aflição. O Senhor enviou seres celestiais. Talvez nós não vejamos estes seres, assim como Jesus viu
e escreveu, mandou escrever aqui nesse texto. Mas o Senhor envia seres celestiais, anjos que estão acampados ao redor de todos aqueles que clamam a Ele e o buscam de todo o seu coração. Por isso, o mesmo salmista chamado Davi, ele escreve no Salmo 34, no versículo 4, diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Porque este Deus que pregamos é um Deus vivo e verdadeiro, é um Deus que responde, é um Deus que não está alheio ao seu clamor, Ele não está alheio à sua oração. Talvez a sua oração ainda não foi respondida, e eu quero dizer algo para você muito duro e muito forte. Talvez a sua oração não seja respondida, mas Ele diz: livrou-me de todos os meus temores. Porque nós precisamos clamar ao Senhor, saber que Ele está no controle de todas as coisas, mas saber que Ele tem a soberania de tudo. Quantas pessoas nós já clamamos, por quantas pessoas clamamos no passado e estamos clamando agora para que sejam curadas, para que sejam restauradas, para que sejam livres de toda contaminação, para que voltem para suas casas com saúde, com o sopro, com o fôlego de vida nos seus pulmões. Nós estamos clamando, mas quantos o Senhor levou? Quantos o Senhor já levou? O Senhor, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Todos nós já passamos por isso, infelizmente. Todos já passamos pelo luto, já passamos pela dor, já passamos pela dificuldade. Mas nós precisamos ser livres de todos os nossos temores. Eu tenho temores? Tenho. Todos nós temos. Todos nós temos temores. Todos nós temos medo, e nós precisamos aprender a depositar este medo no altar do Senhor. É diante dele que precisamos depositar, porque Ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, Ele livrou-me de todos os meus temores. Nem sempre o Senhor nos livra dos nossos inimigos, infelizmente. Davi, ele foi perseguido pelo seu próprio filho. Davi foi expulso do seu próprio reinado. Davi tinha muitos temores, mas ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava Deus e ele sabia que todas as coisas estavam no controle deste Deus. A minha vida, as nossas vidas estão no controle do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Quando nós compreendemos isso, o medo diminui. Não passa, mas ele diminui. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a minha direita vitoriosa. O Senhor é aquele que está conosco. Então estenda a sua mão para Ele. Deixe o Senhor segurar na sua mão, porque a mão do Senhor estendida para nós, ela é vitoriosa. Independente da situação ou circunstância, Ele nos traz vitória. A Bíblia diz no Salmo 56, logo depois de Davi escrever o Salmo 55, ele escreveu o Salmo 56. E neste Salmo, versículo 3, ele diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quando estivermos com medo, confiemos no Senhor. O próprio Davi, que escreveu que o seu coração acelerava dentro do seu peito, estava cheio de medo, cheio de dificuldade, ele diz agora: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então, Pai, nos ajuda a confiar em ti quando os medos tentam nos assolar.
Que o Senhor nos ajude a passar pelas situações de medo e de dificuldade, confiando nele. O salmista, no capítulo 55, neste mesmo salmo, no versículo 22, neste salmo que eu li de Davi, que ele fala que o seu coração, que o medo lhe domina, ele diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E ele diz: jamais permitirei que o justo venha a cair. E aí a gente fica pensando que o justo, ele não pode sofrer dificuldade. E não é bem isso. Jamais permitirá que o justo seja removido da presença de Deus. Porque por mais que muitas vezes existe uma pregação equivocada, Deus pode nos guardar? É óbvio que pode. E a gente quer que Ele nos guarde? Claro. A gente quer viver uma vida sem dificuldades, certo? Todos nós queremos viver uma vida sem dificuldades. Mas isso é verdade? Não. Existem pessoas que pregam um evangelho que dizem assim: se você está passando por alguma dificuldade, é porque há algum pecado em você. O justo passa por dificuldade, mas aqui ele diz: o justo jamais permitirá que o justo venha a cair. Como assim cair? O que significa cair? Ser tirado da presença de Deus, ser separado da sua presença. Seja abalado. Abalado, né? Seja abalado. Porque muitas vezes a gente passa por situações difíceis, mas a nossa fé está firmada no Senhor e confiada nele. Salmo 56, versículo 4 diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o simples mortal? Eu preciso me lembrar disso todas as vezes que o avião pula lá em cima. Eu preciso me lembrar de todas as vezes que eu sou levada a ter medo, a temer, porque eu sou. O Senhor é comigo. Então no momento que eu começo a ter medo, eu começo a respirar e começo a declarar a palavra de Deus. Eu começo a declarar a palavra para que a minha mente consiga compreender quem é o Deus que eu sirvo. Para que a minha mente consiga entender, o meu coração, os meus sentimentos consigam ser ministrados pela palavra que sai da minha boca e que vem à minha mente, ao meu coração. Então nós precisamos, no momento do medo, declarar a palavra e confiar no Senhor. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Meu 56:3. 56:3, ó. Vamos ler aqui. Salmo 53, versículo 56, versículo 3. Diz assim: no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Foi esse que eu li antes. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. É outra tradução. No dia que eu temer, confiarei em ti. Eu preciso confiar no Senhor, ainda que eu tenha medo. O medo não pode me controlar. A minha confiança no Senhor precisa estar acima do meu medo. Então, o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz. Eu gosto muito desse texto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem me recearei? O Senhor é o meu refúgio. Eu me lembro, eu já contei aqui algumas vezes, que houve um dia que eu passei o dia inteiro recitando esse salmo. O dia todo. Enquanto eu estava fazendo o meu serviço, enquanto eu estava fazendo as coisas, eu estava recitando ele baixinho para mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem me recearei? O Senhor é a força da minha vida, é o meu refúgio. De quem eu terei medo? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, guardá-la no nosso coração, na nossa mente. Por isso que nós precisamos
conhecer esta palavra, porque na hora da adversidade, na hora da dificuldade, nós vamos recitar esta palavra, e esta palavra vai fazer diferença nas nossas vidas. Então a palavra de Deus diz: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Filipenses capítulo 4 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, no momento da nossa ansiedade, nós precisamos apresentar a Deus. Irmã Cristina, eu não consigo orar, é verdade. No momento da grande aflição, no momento da grande dificuldade, a gente não consegue mais orar. Eu me lembro do momento em que eu recebi uma chamada de telefone dizendo que a minha mãe havia morrido. Eu estava fora de casa, eu estava na rua, e quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar os meus joelhos no sofá da sala, e eu comecei a clamar a Deus, mas era como se eu não conseguisse orar. Eu pedia ao Senhor uma nova oportunidade, eu pedia que o Senhor desse uma chance. Eles estavam tentando ressuscitar, né? Estavam fazendo RCP na minha mãe, mas eu clamava, mas eu não conseguia orar. Tem coisas na vida que você não consegue orar, que parece que a voz não consegue sair. Então, quando nós sabemos os versículos, sabe, de cor, fica fácil, mais fácil. A gente começa a declarar os versículos, porque a gente não sabe orar, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que dizer. Mas naquele momento, quando a gente fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me protegem, me consolam. Então a gente tem que ter a palavra. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não é simplesmente para desobedecer a Deus, mas é para declarar e nos fortalecer no momento da dificuldade. Salmo 112 diz: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Estes dias eu estive com um servo de Deus, ele estava me contando que a sua esposa, ela teve uma situação muito séria, muito grave, foi levada às pressas ao centro cirúrgico. E ele recebeu a notícia do centro cirúrgico que as coisas lá dentro não estavam boas, porque uma das enfermeiras que estava lá era irmã da igreja, né, deste servo de Deus. E ela sai lá fora e fala: ore, porque a situação é muito grave. E ele começou a orar, baixinho. E ele diz: eu orei pela vida dela, eu orei pela minha companheira, eu orei para que Deus a salvasse, mas eu sabia que Deus é soberano, Ele sabe o que fazer. E eu queria a soberania de Deus, tanto na vida dela, que é uma mulher de Deus, quanto na minha. E a mulher dele foi salva, a mulher dele está viva, para a glória do Senhor. Mas a família estava muito aflita, a família estava desesperada, angustiada. Existem coisas que não adianta a gente ficar desesperado e angustiado. Nós temos que confiar no Senhor. Tem que confiar no Senhor. Nós precisamos confiar. A angústia quer tomar conta do nosso coração, mas nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele é aquele que pode trazer de volta. Ele é aquele que traz conforme a sua vontade, e nós precisamos estar confiados nele, descansados e sabendo, orando sim, clamando sim, buscando a Ele sim, apresentando a Ele as nossas dificuldades. Tanto que o escritor de Filipenses aqui, Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele diz: em tudo
sejam apresentados os vossos pedidos a Deus, com orações, súplicas e ações de graça. Ação de graças, né? Significa atitudes de agradecimento. E por último, eu quero deixar as palavras do próprio Jesus. Ele disse: deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou a paz segundo o mundo dá, conforme o mundo dá. A paz que o mundo dá é quando a gente tem saúde, quando a gente tem abundância, quando a gente tem condições ao nosso redor, condições favoráveis a nós. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, está na presença do Altíssimo. Por isso ele diz: não perturbe o seu coração, nem tenha medo. Não tenha medo. É difícil não ter medo. Eu não estou aqui pregando algo que seja fácil, mas quando nós falamos de libertação, nós precisamos ser reais em todas as situações, sabendo que o medo é algo inevitável. Já sabemos disso. Todos nós já passamos pelo medo. Que o medo quer nos controlar. E quando ele nos controla, ele nos paralisa, ele nos impede de prosseguir, ele nos impede de viver, ele nos impede de orar, ele nos impede de tantas coisas, porque o medo quer nos sufocar, quer nos paralisar. Mas o que a palavra de Deus diz? Que precisamos confiar no Senhor. E no meio do medo, no meio do pânico, lembre-se que a gente precisa respirar, trazer a presença, o ar, trazer o fluir do próprio Deus, da vida do Senhor sobre nós. Irmã Cristina, está querendo falar que o oxigênio então é a vida de Deus? Não sei, mas que o oxigênio faz falta para a gente, faz, né? O oxigênio faz falta, é o oxigênio que nos traz a vida. Então encha o seu corpo de vida, respire e declare a palavra do Senhor, e decore um desses versículos que nós colocamos aqui dentro da sua mente. Coloque um papelzinho ali na sua Bíblia, um lugar lá na sua casa, um cartaz, coloque um quadro na parede, que com aqueles dizeres, para você declarar e declamar ele no momento da sua dificuldade, porque lá estará escrita a palavra de Deus, e você vai dizer: eu confio no Senhor, eu sei que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de todas as formas, enquanto eu estiver sobre essa terra. Então que nós possamos confiar no Senhor e descansar nele no meio da dificuldade. É fácil? Não, mas é algo que nós precisamos exercitar, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como Jesus, mais de 3 vezes se for necessário. Mas não deixe o medo te dominar. Domine o seu medo através da confiança, da palavra, da declaração do Senhor. Confie nele, e no mais ele tudo fará. Amém? Vamos orar então para encerrar a nossa reunião de hoje. Vamos colocar em pé. Pai de amor e de bondade, Senhor, nós queremos nesse momento glorificar o teu nome, exaltar e bendizer. Tu és o Deus vivo e verdadeiro sobre toda a terra. Nós apresentamos diante de ti os nossos medos. O Senhor conhece cada um deles. Seja o medo de perder pessoas amadas, seja o medo da nossa própria morte, seja o medo, Senhor, de uma barata. O Senhor conhece todos os nossos medos. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes eles nos paralisam. O Senhor sabe, ó Deus, que eles tentam dominar a nossa vida, o nosso corpo. Mas nós queremos, Pai, no momento da dificuldade, clamar ao Senhor, clamar ao teu nome e confiar que o Senhor é por nós. E a tua palavra diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, Pai, seja por nós em todas as situações. Seja, Senhor, por nós nas situações daqueles que amamos, que estão passando, Senhor, momentos de dificuldade. Seja, Senhor, por nós quando estamos nós passando momentos de dificuldade. Seja por nós
em todo o tempo, nos guardando, nos livrando e nos abençoando. Que o Senhor esteja conosco, Pai, neste dia. Que o Senhor esteja, Pai amado, sobre Israel, trazendo paz, ó Deus, Senhor, sobre aquele território que hoje está passando por um dia de luto, quando várias pessoas, Senhor, padeceram no meio de uma situação terrível. Que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor nos guarde principalmente do afastamento do Senhor. Que o nosso coração não seja afastado nem pela rebeldia, nem pela decepção. Que o nosso coração não seja afastado pela frieza. Que nós possamos estar perto de Ti, ouvir a Tua voz a nos consolar e dizer: não tenha medo, eu sou seu escudo. Que a mesma palavra dita a Abraão sirva para todos nós neste dia e nos dias vindouros, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Obrigada a todos aqueles que estiveram presentes conosco aqui na live, né, de hoje. Hoje dia 30. Hoje dia 30 de abril de 2021. Na próxima sexta-feira estaremos aqui mais uma vez. Quero agradecer também a participação da Patrícia, da irmã Nilda, né, da Cleo Siqueira, que está conosco, da irmã Andréia Melo dos Santos também, que está conosco aqui através da online, da Elvira Kohlhaus, da Maria de Almeida. A Enilda está agradecendo as orações pelo seu genro, Carlos Eduardo Mendonça, né, de Freitas, que acaba de ter alta do hospital, que livrou e curou do Covid. Glória a Deus, né? Nós precisamos manter a nossa esperança e a nossa confiança, porque o Senhor traz, sim, né, com cura e restauração aqueles que estão no meio da dificuldade. Um beijo a todos, a Liliane de Castro também, a Taliane Dourados também, a Ednilza também, que está conosco, e a todos vocês que estiveram. Que Deus os abençoe. Obrigada, Andréia, obrigada, irmã Alessandra. Nós vamos continuar orando, confiando e não deixando que o medo nos assalte, para que a gente possa confiar no Senhor em todo o tempo. Amém? Isso serve para nós. Um beijo a todos vocês e até na sexta-feira, se Deus quiser.